Dor, desespero, tragédia. O Brasil Urgente Rio começa agora trazendo imagens e informações de um acidente que ontem falávamos aqui, pouco depois de acontecer. 11 pessoas morreram na hora e outras 3 morreram no hospital. Ao todo, 14 mortos. Cenas de calamidade na Serra de Teresópolis. Um resgate dramático, difícil, arriscado, dentro de um cenário de pânico onde mortos se confundiam com os feridos. Bombeiros mobilizados, uma corrida contra o tempo, equipes de emergência trabalhando a exaustão para salvar as vítimas e tentar evitar que passageiros morram. Um socorro feito dentro de uma geografia íngreme, uma ribanceira, um terreno de difícil acesso. Imagens impactantes na luta pela sobrevivência em meio à dor daqueles que perderam seus parentes. Uma tragédia que deixa marcas profundas que jamais se apagarão. O ônibus da Aviação 1001, que saiu de Itaperuna às 9 da manhã, com 29 passageiros a bordo, deveria chegar ao Rio às 4 horas da tarde. Passou por Miracema, Santo Antônio de Pádua, Além Paraíba, Sapucaia. Durante a viagem, o ônibus fez 4 paradas. Na rodovia Rio-Teresópolis, a BR-116, na altura do quilômetro 102, em Guapimirim, o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a pista no sentido contrário, atingindo um carro de um casal que seguia para Teresópolis. Após a colisão, o ônibus ficou desgovernado e caiu numa ribanceira. O acidente provocou interdição da rodovia por 35 minutos. O congestionamento chegou a 4 quilômetros para cada lado da estrada. A maioria dos feridos foi encaminhado para o Hospital das Clínicas em Teresópolis. Um turista alemão de 51 anos está entre os feridos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Moradores de Teresópolis que testemunharam a batida e a queda disseram que viram o ônibus na curva, em velocidade, piscando as luzes, como se o motorista tentasse avisar alguma coisa. Por pouco, o ônibus não bateu de frente num carro e num caminhão que vinha atrás, ambos no sentido contrário. As investigações mostram que o ônibus perdeu o freio. O motorista do ônibus, Eduardo Fernandes, de 44 anos, estava na empresa há 4 anos, morreu na hora. Daqui a pouco, aqui no Brasil Urgente Rio, vamos mostrar as imagens. O drama, os feridos, os mortos. A dor de parentes. As consequências, as causas, o trabalho de socorro e o drama desse acidente que deixa 14 mortos na Serra de Teresópolis. Com o dinamismo da notícia, o Brasil Urgente Rio começa agora para a cidade e todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Ao lado dos técnicos Fred Delmar e Jorge Renato, na câmera de Carlos Alberto Adalto, eu chamo Camila Greco. Ela está ao vivo em Teresópolis para falar sobre os feridos nesse acidente da BR-116. Camila Greco, fala comigo. Olá, Fábio Barreto, conforme você anunciou aí, já são 14 mortes confirmadas e 15 pessoas continuam internadas. Ontem, logo após o acidente, 16 pessoas foram trazidas aqui para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Dessas 16, 3 morreram durante a madrugada, Fábio. São elas Guiomar Pereira da Silva, de 74 anos, José Severino da Silva, de 54 e Márcio Luiz Ramos, também de 54 anos. 11 pessoas continuam internadas aqui, entre elas a dona Ernestina Santos. Esta senhora continua internada também, conforme eu já disse, só que em estado grave. Durante todo o dia, parentes e amigos estiveram por aqui para fazer a visitação e também para saber o estado de saúde desses parentes. Eles estão elogiando o atendimento aqui da unidade, no entanto, estão reclamando da falta de assistência aí da 1001. Fábio, já já nós vamos voltar com mais informações direto daqui de Teresópolis. É com você no estúdio.
Obrigado, Camila Greco. Daqui a pouquinho ela voltando ao vivo, direto de Teresópolis, com outras informações a respeito dessa diversas vezes durante a descida. Quando chega aqui na altura da ponte, quando eu passei um pouquinho a ponte, ele já veio, quando eu cortei, já veio com o farol piscando, dando várias piscadas de farol. Nisso eu não vi mais nada. E quando eu cheguei com o coletivo já estava ali na condição que está. Antes do acidente, o motorista ainda seguiu pela contramão, evitando cair nos precipícios da serra. Por causa disso, acabou batendo em outros 2 veículos. Este homem diz que tentou desviar, mas não conseguiu. Eu subindo para Teresópolis e ele descendo sentido Rio. E ele estava descendo na contramão. Quer dizer, ele me bateu no para-choque, no meu lado esquerdo, porque eu tirei a frente do carro. Ele ia bater de frente. Ele surgiu na minha frente. Vê um ônibus de todo tamanho na sua frente. A sorte que ele jogou, né, pro lado e deu passagem para ele. Aí então ele só deu uma esbarradinha, não foi nem muito. Eu nem sei se eu levei susto, porque foi tão rápido. Foi tão rápido, não deu tempo de assustar. A Polícia Rodoviária Federal trabalha com 2 hipóteses para o acidente: falha mecânica ou mal súbito do motorista. Apesar de ser uma via sinuosa, as equipes que trabalham na região afirmam que a BR-116 não é uma rodovia perigosa. A gente não tem registro de acidente grave aqui na Serra. Não tem, quanto mais com essa magnitude aí. Os peritos já encontraram o tacógrafo, aparelho que mede a velocidade do veículo durante o trajeto. Ele media 80 km por hora, 20 km acima do permitido na via. Isso reforça a hipótese de que tenha havido problemas técnicos, já que não há marcas de freios no chão. Anésio, que só teve pequenos cortes na orelha, acredita que está vivo apenas por um milagre. Graças a Deus, Deus me livrou, consegui sair, né? Mas lamento muito pelos outros, pelos que não conseguiram, que às vezes estão pior. Nasci de novo, graças a Deus. Chove em Teresópolis, Camila Greco ao vivo comigo. Fábio Barreto. Chove muito, muito, venta muito, então é até um apelo aí para quem for pegar a serra para vir com cautela, porque além da chuva muito forte, venta muito, Fábio. E outra informação antes da gente encerrar é que o Hemonúcleo estava fazendo também um apelo para que as pessoas fossem lá para doar sangue. Só que ainda há pouco, o motorista de uma van, Jean Carlos, ele encontrou com a nossa equipe aqui e disse que ele passou a manhã inteira lá, que a fila estava enorme, ou seja, as pessoas se mobilizaram, elas foram doar, no entanto, as pessoas não estavam conseguindo porque a fila era enorme e somente havia 2 pessoas atendendo, ou seja, não adianta a população se mobilizar se não existe esse atendimento, né, Fábio? É com você no estúdio. Excelente, excelente, Camila Greco, excelente na guerra. Olha, eu vou lhe contar uma coisa, realmente é muito difícil, muito complicado nessas condições você priorizar a informação, mas ela chega porque essa equipe é de combate, é de guerra. Parabéns a Camila Greco, parabéns à equipe técnica. E nossas equipes acompanharam toda a movimentação do Instituto Médico Legal aqui do Rio depois do acidente. Fernanda Correia, Moab Ferreira passaram a noite e a madrugada e viram de perto o drama dos familiares. Na tela. Depois de reconhecer os corpos de 3 parentes no Instituto Médico Legal no centro, Fabiano ficou inconsolável. Apenas um dos 4 familiares do rapaz que viajavam no ônibus da aviação 1001 sobreviveu ao acidente e está internado. Fora o primo que está ferido, Fabiano perdeu o tio, a tia e a mãe da tia na tarde de ontem. Ele não se conforma com a hipótese de o coletivo ter caído em uma ribanceira por causa de uma falha nos freios. E eles vêm dizer que o freio matou todo mundo. Eles têm que ver isso antes de acontecer. Eles não têm que pegar e dar e falar que vai pagar enterro, que vai fazer. Isso não vai trazer a volta a vida de ninguém. Porque isso acontece, sirva de exemplo para eles não pegarem e matar mais família, porque eles lidam com o ser humano o dia inteiro e toda hora. Cenária Mota, que está grávida de uma menina, perdeu pai e mãe no acidente. O casal de Miracema, no noroeste do estado, vinha ao Rio visitar a filha e trazer roupas para o enxoval da bebê. Ex-marido de Cenária, Paulo, a acompanhou ao IML e reconheceu os pais dela. Ela entrou em choque, me ligou, e aí eu fiquei sabendo e nós ficamos em dúvida, na realidade, nas primeiras horas, né? Se realmente estavam entre os mortos ou não.
Até que viemos para cá e foi confirmado. Cerca de 10 horas depois do acidente, quando alguns familiares das vítimas já tinham ido embora do IML, este carro da Aviação 1001 chegou ao local. Um funcionário da empresa de ônibus garantiu que a companhia iria arcar com os custos dos enterros, caso os parentes aceitassem a proposta. Falha mecânica ou humana? A resposta para essa pergunta apenas será dada através do laudo, que deverá ficar pronto em 2 semanas. O fato é que estamos diante de uma fatalidade, uma dor irreparável. Um acidente que jamais se apagará. Um trauma também para aqueles que tiveram que ir ao Instituto Médico Legal durante o dia para reconhecer um parente. A repórter Gabriela Ferreira acompanhou as famílias, chegando e saindo a todo momento. Ela também conversou com um especialista em estradas que alertou para a falta de segurança nas viagens. Aqui, na tela do Brasil Urgente Rio, com Leandro Luna. Parentes das vítimas do acidente envolvendo o ônibus da Aviação 1001, que deixou pelo menos 14 pessoas mortas, estiveram no Instituto Médico Legal do Rio para reconhecer os corpos dos familiares. Abalados, muitos deles preferiram não conversar com a imprensa. José Eduardo perdeu a irmã, Maria Aparecida, de 55 anos, e o cunhado, José Neves, de 59. Ele conta que a família está chocada com a gravidade da colisão. A imagem que eu vi foi aqui no reconhecimento da minha irmã. O rosto deformado, toda inchada. É uma coisa que na hora dói, né? A Aviação 1001 diz que vai apurar as causas do acidente em conjunto com a Polícia Civil. O delegado responsável pelo caso, Alan Luchardo, diz que vai ouvir feridos e testemunhas. Mas o laudo pericial do coletivo, previsto para ficar pronto em até 15 dias, é que vai determinar o que provocou a colisão. Uma das hipóteses para o acidente é que o ônibus tenha perdido o freio. A outra possibilidade é de um motorista que também morreu ter passado mal. O tacógrafo que registra a velocidade do ônibus marcava 80 km por hora. A velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Segundo especialistas, além da jornada de trabalho ser muitas vezes excessiva para os motoristas, a fiscalização por parte do poder público é falha. A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem trabalhado bem a equipe de fiscalização, mas o resultado do trabalho da equipe de fiscalização não é utilizado pela Superintendência de Passageiros como deveria. Ou seja, eles vão lá, fiscalizam, detectam a irregularidade, levam essa informação e o que é feito depois? Pelo jeito, nada. O especialista alertou ainda para a importância do uso do cinto de segurança, muitas vezes esquecido nas viagens. A falta do equipamento aumenta em 70% o número de vítimas graves. Se o acidente ocorrer a uma velocidade de 60 km por hora, uma pessoa com 70 quilos representa um impacto de mais de 2 toneladas. A grande questão, certa vez eu assisti uma matéria que dizia o seguinte, da importância do uso do cinto de segurança, inclusive nos ônibus. A gente não usa, eu ando de ônibus, né? Todos nós viajamos de ônibus, né? Pelo interior do estado, para fora do estado do Rio de Janeiro. Ninguém usa cinto de segurança, essa é a grande realidade. Por mais que as empresas coloquem aquela plaquinha atrás dos bancos, né? Use o cinto de segurança como item obrigatório para a sua viagem, ninguém usa. O brasileiro não tem a cultura de usar cinto de segurança dentro dos ônibus de viagens. Por isso que, lamentavelmente, muitas das vezes se perdem vidas. É triste.